Fala, meu jovem, fala, minha jovem, você que é candidato a PM de Sergipe. Vamos estudar um pouquinho nessa aula de hoje sobre regra de três. Você sabe que a banca do seu concurso é essa aqui, né? Selecom. Mas você já pegou questões dessa banca de concursos anteriores para se preparar? Sabe como é que a banca costuma cobrar esse conteúdo? Não? Quer aprender melhor? Então vem comigo nessa aula que eu vou resolver algumas questões com vocês dessa banca de exames anteriores e, é claro, vou te ensinar como resolver questões de regra de três no passo a passo. Vem comigo que eu te conto isso tudo agora. Fala, jovens! Eu sou o professor Robson Rosa e esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos lá então resolver a nossa primeira questão e ir aprendendo. Olha só, o que a primeira questão dizia, ó, 2023, hein? O rótulo de uma embalagem de biscoito informa que uma pessoa ingere 3 gramas de proteína a cada 6 unidades de biscoito consumida. Consumiu 6 unidades de biscoito, ganhou 3 gramas de proteína. Consumiu mais 6 unidades de biscoito, ganhou mais 3 gramas. Vai se ligando aí, hein? Caso a pessoa consuma 18 unidades desse mesmo biscoito, a quantidade ingerida de proteínas equivale em gramas a... Olha só que questão fácil. Muito, mas muito fácil mesmo. E é por isso que eu vou usá-la para explicar a você o passo a passo da regra de 3 e vou te chamar a atenção para um dos passos que muita gente esquece de fazer. E se você for um deles, eu quero que você diga para mim aqui nos comentários. Tá tranquilo? Olha só, primeira coisa que você vai fazer sempre em uma regra de 3 é ler o problema e identificar as grandezas. Então já pode escrever aí, ó. Identifique as grandezas. No nosso caso, galera, quais são as grandezas que estão sendo correlacionadas? Olha lá, é a quantidade de proteína que está sendo ingerida e a quantidade de biscoito, como diz os cariocas, para quem é gaúcho aí, ó, biscoito. Galera do Sergipe, biscoito. Carioca fala com S puxado. Biscoito. Beleza? Tranquilo? Identifiquei as grandezas, que é o meu primeiro passo. No segundo passo, assim que forem identificadas as grandezas, eu até percebi que são apenas 2, né? Então, no segundo passo, eu vou fazer o que eu comecei. Vou fazer a montagem da tabela. A montagem da tabela, pessoal, é assim. Eu boto as grandezas e eu já coloco cada unidade em sua respectiva grandeza. Por exemplo, ó, se eu vou ingerir 3 gramas de proteína, isso é equivalente a 6 unidades de biscoito. Repara que na mesma linha da minha tabela, eu boto os valores das grandezas que estão correlacionados. 3 gramas de proteína, 6 unidades de biscoito. Beleza? E continua, ó. Se a pessoa ingerir 18 unidades de biscoito, ó, biscoito embaixo de biscoito, se ligou? Grandeza dentro da mesma coluna. E aí a pergunta é, quantos gramas de proteína serão consumidos? Então eu tenho que chamar de x o valor desconhecido. Isso é muito fácil na maioria das questões, principalmente se a sua banca for a Selecom, que não tem o costume de botar questões muito sinistras, tá bom? Então tá, essa é uma parte fácil, mas que você tem que tomar cuidado para não colocar de forma desorganizada. Tem muito aluno meu que não quer fazer a tabela, já se acostumou a fazer tudo de cabeça e não bota a tabela. Eu aconselho que você não faça isso no começo, quando você começou o seu treinamento. Monte a tabela. Só deixe para não montar a tabela quando você já tiver fera no assunto e quando você for fazer a prova, que aí você tem pouco espaço, então você evita gastar esse espaço montando tabela. Mas durante o treinamento, monte, porque senão você pode errar por causa de besteira. Pegou o passo 2? Agora a gente vai para o passo 3, galera, que para mim é um dos passos mais importantes. Ele é IPC, importante para o concurseiro.
E que passo é esse? É o passo onde a gente compara as grandezas. É onde eu vou dizer se as grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Tem gente que confunde isso, tá bom? Então pega a visão. Nesse passo, você vai lá na grandeza de valor desconhecido. Tá vendo? A grandeza de valor desconhecido é a proteína, porque é onde tem o valor que eu quero descobrir. E bota uma setinha para baixo. Óbvio, tem que ser para baixo? Pessoal, não. Pode ser para cima. Mas tem que colocar a setinha. Para que serve essa setinha? Para que eu possa comparar as duas grandezas. E aí ela vai me indicar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando eu comparar a grandeza biscoito com proteína, se for diretamente proporcional, eu vou botar a setinha na mesma direção que a da proteína. Por isso que não faz diferença se você bota para baixo ou para cima, tá? Quando você compara a outra, que aí sim faz diferença a direção que você está colocando, tá bom? Mas bote a setinha para baixo na grandeza de valor desconhecido. Sabe por quê? Porque quando você chegar na regra de 3 composta, você vai ter que comparar as grandezas apenas com essa de valor desconhecido. E eu não quero que você erre. Então já se acostume a fazer isso aqui agora. Tá bom? E aí, para comparar as grandezas e saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, você tem que fazer a pergunta ao problema. Pensa, se eu aumentar a quantidade de biscoito consumido, o que acontece com a quantidade de proteína? Aumenta também ou diminui? Pense, quanto maior a quantidade de biscoito ingerido, maior a quantidade de proteína também. Então, ambas aumentam juntas. Galera, a setinha não tem a ver com aumentar ou diminuir. A setinha tem a ver com estarem aumentando juntas ou estarem diminuindo juntas. Tá legal? Botei a setinha para baixo porque elas estão aumentando juntas. Então, eu posso confirmar que elas são diretamente proporcionais. Repara que esse é o terceiro passo, é verificar a proporcionalidade, que são as setinhas indicativas. No quarto passo, você vai montar a sua proporção. Pode escrever aí. Montar a proporção. Proporção, galera, para quem não lembra, é a igualdade de duas frações. E aí, como eu já tenho a minha tabela montada para poupar espaço, olha o que eu vou fazer. Coloquei o sinal de igual e, como as grandezas são diretamente proporcionais, os números que aqui estão permanecem nessa mesma ordem. Olha lá, vou apagar essa linha do meio, já tenho a minha proporção montada, porque são diretamente proporcionais. Pegou a visão? Isso é montar a proporção. Se elas fossem inversamente proporcionais, aí uma das duas grandezas eu ia ter que inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Tranquilo? Show? Montei a proporção. Ó, faz o vapo, se elas são diretamente proporcionais. 6 vezes x, 6x. 3 vezes 18, ó, 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3, 4, 5. O 6 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 54 dividido por 6, 9. Esse que eu acabei de fazer é o nosso quinto passo. Ó. Resolver a equação. Olha lá, resolvi. Então, deu que o x é igual a 9. Robson, acabou, né? Achamos já o valor de x, que era a quantidade de proteínas ingeridas, é 9. Alternativa B. Mas eu coloco o sexto passo porque tem algumas bancas, que não é tanto o caso da Selecom, mas às vezes aparece, que eles te pedem algo que não é o valor desconhecido. Eles te fazem uma pergunta diferente para fazer você prestar atenção no problema. Então eu gosto de colocar como sexto passo, ó, responder o problema. Coloque o sexto passo, galera. Tem muita gente que erra nesse sexto passo porque não presta atenção, porque não leu o problema. Olha lá, qual é a pergunta? Caso a pessoa consuma 18 unidades, a quantidade ingerida de proteínas equivale em gramas a, aí sim, alternativa B, 9 gramas.
Tranquilo? Questão fácil, né? Você que achou essa questão facílima, com certeza deve ter ficado entediada ou entediado comigo fazendo. Mas eu precisava para tirar você do zero, principalmente para você que não sabia resolver regra de 3 ou que achava que era só multiplicar em cruz e pronto, tá? Se você achava isso, parou de achar a partir de agora, tá? Não pode cometer mais erros de não comparar as grandezas quanto à sua proporcionalidade. Dito isso, agora a gente pode partir para as nossas próximas questões. Olha essa daí. Para realizar uma receita de bolo, Maria usa 1,5 kg de trigo, 300 gramas de manteiga, 1 litro de leite e 50 gramas de fermento. Nossa Senhora, muitos ingredientes, 4 ingredientes. Olha a pergunta. Para fazer o triplo dessa receita, ou seja, 3 vezes essa receita, são necessários os seguintes ingredientes. Pessoal, essa questão nem é de regra de 3, né? Mas sim sobre proporcionalidade. Pensa, para que o bolo permaneça com o mesmo gosto, com a mesma receita, com o mesmo sabor, eu preciso aumentar os ingredientes proporcionalmente. Então, se eu quiser triplicar a receita, aumentar a receita em 3 vezes, eu tenho que multiplicar todos os seus ingredientes por 3. Tá tranquilo? Então, olha aqui. 3 vezes 1,5, 4,5. Olha lá, já marco a letra D, porque 4,5 kg de trigo. Nem precisava ver o restante, mas vou continuar. Ó. 300 vezes 3, 900 gramas de manteiga. Olha lá, 1 litro vezes 3, 3 litros de leite. 50 gramas vezes 3 de fermento, 150 gramas. Olha aí que molezinha que a Selecom colocou. Molezinha, mamão com açúcar. Vai cair uma questão dessa na sua prova, amém? Amém. Que aí todos vocês serão PMs SE, PMs do Sergipe, ou um outro concurso para o qual você esteja estudando e a banca é a Selecom. Não é uma banca difícil, tá? É uma banca que, em sua maioria das questões, cobra aplicação imediata dos conhecimentos, sem muita contextualização, sem muita pegadinha. Vamos para mais uma? Eita, olha essa aí. Vem que vem. Em 1 hora, 5 torneiras iguais despejam 1.200 litros de água em um reservatório. Olha lá. Tempo em hora, quantidade de torneiras e quantidade de litros. Pegou a visão? Já estou vendo 3 grandezas diferentes. Vamos continuar lendo. Se fossem 12 torneiras iguais, com a mesma vazão, a quantidade de litros de água despejados em 1 hora seria de... Bom, pessoal, vamos montar a nossa regra de 3 seguindo passo a passo. Primeiro passo, identificar as grandezas. Já o fizemos no começo. Tempo em hora, quantidade de torneiras e quantidade de litros de água. Então, vou botar, ó, tempo em hora, quantidade de torneiras e quantidade de água em litros. Belezinha? Agora eu vou preenchendo, ó. Em 1 hora, 5 torneiras colocam 1.200 litros. A pergunta é, se fossem 12 torneiras com a mesma vazão, qual é a quantidade de litros despejados em 1 hora? Pegou a visão? Aí eu coloco no terceiro passo a setinha para baixo na grandeza desconhecida. Agora se liga no bizu que eu vou dar para vocês aqui, que muitos de vocês não aprendem corretamente, ou pelo menos esquecem que aprenderam, que é o seguinte. Quando eu tenho 2 ou mais grandezas, é uma regra de 3 composta, beleza? E aí eu preciso comparar cada uma das grandezas com a grandeza de valor desconhecido, para depois montar a minha proporção. E aí vai ficar uma proporção diferenciada, não é igual a da regra de 3 simples. Mas olha só, um detalhe. Observe que na grandeza tempo,
eu não tenho uma mudança de valor. O tempo de 1 hora continua quando eu aumento a quantidade de torneiras. Ora bolas, se eu tenho o tempo invariável, essa grandeza não me serve para nada. Escreve isso. Toda vez que uma das grandezas não muda, você despreza, descarta aquela grandeza e faz a conta sem ela, porque ela não vai servir para nada. Então você não vai fazer uma conta com a regra de 3 composta, tendo em vista de que só 2 grandezas têm valores que nos importam. Tá beleza? Voltamos à regra de 3 simples. Essa, se você não sabia, você precisa anotar aí. Tá beleza? E não esquece de dizer para mim no comentário se você gostou dessa dica, se você sabia, se você não sabia. Tá legal? Se ficar com alguma dúvida, pode colocar aí também. Dito isso, agora eu tenho uma regra de 3 simples, comparando torneiras e água. Pense comigo. Se eu aumento a quantidade de torneiras para encher um reservatório, quanto mais torneiras, mais água vai ser despejada em um determinado tempo ou menos água vai ser despejada? Ó céu, isso é ridiculamente fácil, né? Quanto mais torneiras abertas, mais água vai vazar, mais água vai ser colocada no reservatório. Então elas são diretamente proporcionais. Tá beleza? Já que são diretamente proporcionais, galera, eu monto a minha proporção, tá lá, sem inverter ninguém. E aí, ó, vou botar até a setinha pro lado de cá. E aí, ó, é só fazer o vapo e partir pro abraço. 5 vezes x, 5x. 12 vezes 1.200, ó, 12 vezes 12, 4. Coloco os 2 zeros lá no final. O 5 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Vem que vem. Ó, 14 dividido por 5 dá 2. Sobra 4, abaixo 4. 44 dividido por 5 dá 8. Sobra 4, abaixo 0. 40 dividido por 5 dá 8. Sobra nada, abaixo 0. 0 dividido por 5 dá 0. Olha lá a nossa resposta. Quantos litros serão despejados por essas 12 torneiras? 2.880 litros. A alternativa B de bola. Pessoal, aqui no canal tem um vídeo explicando como resolver uma regra de 3 simples e como resolver uma regra de 3 composta. A parte teórica, tá bom? Tudo isso que eu falei para vocês e expliquei, o passo a passo, tem lá. Tem lá não, tem aqui no canal. É só você ir lá do lado da lupinha, do lado dos meus vídeos, tem uma lupinha. Vai na lupa, clica e coloque regra de 3. Aí vai aparecer um monte de vídeos. Tem 1 ou 2, se eu não me engano, eles já são até antigos, sobre regra de 3 simples e sobre regra de 3 composta, que você pode dar uma pesquisada aqui no meu canal e aprender mais um pouquinho sobre como utilizá-las em prova. Tá beleza, pessoal? Bom, e aí para finalizar a live, como eu sempre faço, eu coloquei essa questão aqui para você fazer em casa. É uma questão do ano de 2019, tá bom? Toda aula tem questão para casa, porque matemática é treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. Repete isso todos os dias. Não adianta só assistir videoaula, tem que fazer questões. Tá beleza? E é por isso que eu sempre deixo uma questão para casa. E depois, para você verificar se acertou ou não, eu sempre deixo aqui na descrição desse vídeo aqueles links ali, tá? O primeiro link é o meu site, profrobsonrosa.com.br. Lá no meu site, na parte superior dele, tem uma aba escrito materiais gratuitos. Vai lá, clique. Vai te dar acesso a uma pasta com várias provas de concursos anteriores e também com todos esses materiais das lives em PDF, inclusive com esses rabiscos, essas anotações que eu faço. É só você ir lá no meu site e pegar, é gratuito. Tranquilo? E é claro, aproveito para fazer o convite para vocês conhecerem os meus cursos de matemática personalizados de acordo com a sua necessidade. O primeiro é o meu curso de matemática básica, para você ganhar mais alicerce em matemática e tirar todas as dificuldades que você tem em matemática da base. Os outros ali são os cursos específicos para as bancas dos concursos de vocês. Se você vai fazer prova para FGV, além de saber
todos os conteúdos de matemática que caem nessa banca, você precisa treinar com questões dela. No meu curso tem. Além das outras bancas, você em cada uma delas tem como entrar num grupo exclusivo do WhatsApp que está incluído no curso para você tirar dúvidas diretamente comigo. Então clique lá, vai curtir, vai dar uma olhada no curso, ver se encaixa com o que você quer para você e vem aprender matemática comigo. Tá legal, galera? Vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e de compartilhar. Vejo vocês na próxima live, na quinta-feira que vem. Fique com Deus. Grande abraço e até a próxima. Tchau! Yeah.